Olá, pessoal. Preparem-se para mergulhar de cabeça num tema que aposto que todo mundo já pensou: cremação. Mas, hoje a gente vai com tudo nesse assunto, mas pela lente do cristianismo. Vamos descobrir o que a Bíblia fala ou não fala sobre a cremação e como isso mexe com a crença na ressurreição. É isso aí. Muita gente tem curiosidade, até medo, quando o assunto é esse, porque envolve crenças profundas sobre a vida depois da morte. E cremação, como é algo mais novo que o sepultamento tradicional, acaba gerando muitas dúvidas e interpretações. E já vou avisando: nossa conversa vai além da Bíblia. A gente vai desvendar os aspectos culturais, as questões ambientais e até como a cremação impacta as famílias que estão de luto. No fim das contas, essa decisão envolve muitas emoções e questões práticas. Sem dúvida. O legal é que esse tema nos leva a pensar em tradições antigas e crenças bem enraizadas, mas também nos faz questionar dilemas atuais, tipo como conciliar a fé com as preocupações com o meio ambiente, ou como lidar com a perda de alguém querido de um jeito que honre a memória da pessoa e já ajude a família a passar pelo luto. Para começar, vamos ao básico. O que é cremação? A gente sabe que envolve fogo, reduzir o corpo a cinzas, mas como esse processo acontece de verdade? A cremação moderna usa um calor super intenso para transformar o corpo em pedacinhos de osso, que depois viram pó, resultando nas cinzas. É tipo um forno especial chamado retorta, que chega a temperaturas altíssimas, entre 80 a 60 degrees e 1090 degrees Celsius. O corpo vai para esse forno depois que tiram tudo que é metal, tipo joias, para garantir que só o que é orgânico seja cremado. Ah, tá. Intenso mesmo. E depois que o corpo vira cinzas, o que rola? O que as famílias fazem com elas? Aí entra a escolha pessoal e as tradições da família. Tem famílias que guardam as cinzas em urnas para ter a memória do ente querido pertinho. Outras preferem espalhar as cinzas num lugar especial para quem morreu, tipo um jardim, uma praia, um lugar que traga boas lembranças. Algumas até plantam uma árvore com as cinzas para simbolizar a vida continuando de um jeito novo. É um momento muito pessoal e cheio de significado. Entendi. E por que que as pessoas escolhem a cremação? Imagino que os motivos sejam bem diferentes. Com certeza, as motivações são várias. Para algumas pessoas, a questão do dinheiro pesa bastante. A cremação costuma ser mais barato que o sepultamento tradicional, que tem custos com caixão, jazigo, cuidar do túmulo e por aí vai. Para outras, a preocupação com o meio ambiente é o que decide. Verdade, a gente ouve falar cada vez mais sobre a importância de cuidar do planeta, né? Exato, a cremação é vista como uma opção mais ecológica porque ocupa menos espaço e não precisa usar produtos químicos no embalsamamento. Mas é bom lembrar que a cremação também impacta o meio ambiente, principalmente por causa dos gases que solta durante o processo. Certo. Então, já sacamos como a cremação funciona e alguns dos motivos para escolher ela. Mas, e do ponto de vista cristão? O que a Bíblia fala sobre cremação? E aqui está a grande questão. A Bíblia não fala da cremação diretamente. Não tem uma passagem que proíba ou recomende a prática. É essa falta de uma regra clara que causa diferentes interpretações. Interessante. E como os cristãos lidam com essa falta de uma orientação específica na Bíblia? Muitos procuram na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, passagens que possam esclarecer a questão. Uma delas é Gênesis 3,19, que diz: Do pó vieste e ao pó retornarás. Essa frase é muito usada para justificar tanto a decomposição natural do corpo no sepultamento quanto virar cinza pela cremação. Então, a interpretação desse versículo pode mudar dependendo do ponto de vista de cada um. Exatamente. E tem outra passagem que entra nessa discussão: a história da sarça ardente em Êxodo 3. Nessa história, Deus aparece para Moisés através de uma sarça que queima sem ser destruída. O fogo, nesse caso, é visto como um símbolo da presença de Deus, na purificação. É um fogo que transforma, mas não acaba com as coisas. E essa interpretação do fogo como algo positivo, ligado à presença de Deus, acaba sendo usada por alguns para defender a cremação. Interessante. Então, temos diferentes interpretações da Bíblia sendo usadas tanto para questionar quanto para defender a cremação. Sim, e aí entra a questão da tradição. Historicamente, os cristãos, influenciados pelo exemplo de figuras bíblicas, como Sara, que foi sepultada, optavam pelo sepultamento. Mas é importante lembrar que a tradição nem sempre significa que a Bíblia proíbe algo. Verdade. E como as igrejas cristãs se posicionam hoje em dia em relação à cremação? Muitas igrejas, mesmo aquelas que sempre preferiram o sepultamento, passaram a aceitar a cremação como uma prática válida. Elas reconhecem que a decisão final é da pessoa e da família, levando em conta as crenças, os valores e as circunstâncias de cada um. Afinal, o foco principal da fé cristã é a crença em Cristo e na vida eterna, e não em questões terrenas como o destino do corpo físico. Então, a gente vê que o cristianismo está aberto à cremação, mesmo que a Bíblia não fale do assunto diretamente. Mas e a ressurreição? Como a cremação impacta essa crença central do cristianismo, que é a promessa de uma vida após a morte?
Essa é uma das maiores preocupações de quem se pergunta se a cremação combina com a fé cristã. Mas antes de entrarmos nesse tema super interessante, vamos dar uma respirada e voltar rapidinho para a segunda parte do nosso mergulho profundo. Até já. Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no tema da cremação pela visão cristã. Na primeira parte, a gente viu como funciona a cremação, os motivos para escolher essa opção e, claro, as diferentes interpretações da Bíblia sobre esse assunto. E a gente terminou com uma pergunta importante. Como a cremação se relaciona com a crença na ressurreição, que é um pilar fundamental da fé cristã? É verdade. Muita gente se pergunta isso e acho que agora a gente pode se aprofundar mais nessa questão. Afinal, como a cremação, que transforma o corpo em cinzas, impacta a promessa de uma nova vida, um corpo glorificado na ressurreição? É aí que a teologia cristã traz uma perspectiva interessante. A fé cristã ensina que o poder de Deus é capaz de restaurar qualquer corpo, não importa como esteja depois da morte. A ressurreição, para a visão cristã, não depende do corpo estar inteiro, mas da ação divina, da promessa de Deus de uma nova vida em Cristo. Não quer dizer que, para a fé cristã, a ressurreição não depende só da condição física do corpo depois da morte. Exatamente. A transformação que acontece na ressurreição, como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 15, é uma transformação radical que vai muito além de simplesmente reconstruir o corpo físico. É uma passagem para um corpo glorificado que não se corrompe, livre das limitações e das fraquezas da nossa vida aqui na Terra. Então, para os cristãos, a promessa da ressurreição vale tanto para quem foi sepultado quanto para quem foi cremado. O que realmente importa é a fé em Cristo e a ação poderosa de Deus. Isso aí. A fé cristã ensina que a promessa da ressurreição vale para todos que creem em Cristo. Não importa como o corpo foi tratado depois da morte. É a fé em Cristo, e não a forma como o corpo foi cuidado, que garante a participação na ressurreição e na vida eterna. Que bom saber disso. Mas, mudando um pouco de assunto, como fica a questão do luto e do impacto emocional na hora de escolher entre cremação e sepultamento? Afinal, a morte é um momento de muita dor, e cada pessoa e cada família lidam com o luto de um jeito. É muito importante lembrar que cada um vive o luto de um jeito e não tem certo ou errado. A escolha entre cremação e sepultamento deve ser feita com respeito e cuidado, pensando nos desejos de quem morreu, nas tradições da família e nas crenças de cada um. Para algumas famílias, o sepultamento tradicional, com a possibilidade de visitar o túmulo, traz conforto, uma sensação de continuidade, um lugar físico para expressar amor e saudade. E para outras famílias, a cremação, com a opção de guardar as cinzas em casa ou espalhar num lugar especial, pode trazer uma sensação de proximidade, de manter a memória viva de um jeito mais pessoal e simbólico. Exatamente. E é importante dizer que, seja qual for a escolha, a cremação ou o sepultamento não substitui o processo de luto, que é essencial para lidar com a perda de alguém querido. O importante é que a família encontre o melhor jeito de se despedir, honrar a memória de quem se foi e encontrar conforto nesse momento difícil. E falando em encontrar conforto, acho que a gente pode falar de outro ponto importante que apareceu na nossa conversa, a questão ambiental. Hoje em dia, todo mundo se preocupa com a sustentabilidade e é normal que essa preocupação também esteja presente quando pensamos em como lidar com a morte. Com certeza. A preocupação com o meio ambiente está cada vez maior. E a cremação, por ocupar menos espaço e não precisar de produtos químicos, é muitas vezes vista como uma alternativa mais ecológica que o sepultamento tradicional. Mas a gente tem que lembrar que a cremação também impacta o ambiente, principalmente por causa dos gases que libera durante a queima do corpo. É verdade. E o sepultamento tradicional, por outro lado, precisa de um espaço enorme para os cemitérios. Usa recursos naturais para fazer caixões e pode contaminar o solo com os produtos químicos usados no embalsamamento. Com tudo isso, o que podemos fazer para tornar as práticas funerárias mais sustentáveis, não importa se a gente escolher cremação ou sepultamento. A boa notícia é que existem alternativas mais ecológicas, tanto para a cremação quanto para o sepultamento. Já tem, por exemplo, crematórios que usam energia renovável e filtros para diminuir a emissão de gases. E no sepultamento existem opções como caixões biodegradáveis, feitos de bambu ou papelão reciclado, e urnas biodegradáveis para cinzas. Sem falar nos cemitérios ecológicos, que se preocupam em proteger o meio ambiente, usando técnicas de manejo sustentável, plantando árvores e evitando produtos químicos. É um jeito de respeitar a memória de quem partiu e cuidar da natureza ao mesmo tempo. Exatamente. E essa busca por práticas funerárias mais sustentáveis tem tudo a ver com a fé cristã, que valoriza o cuidado com a criação. Afinal, a Terra é um presente de Deus, e a gente, como seres humanos, tem a responsabilidade de proteger e preservar o planeta para as próximas gerações. E já que estamos falando de futuro, acho que podemos dar uma pausa aqui e continuar essa conversa super interessante na terceira e última parte do nosso mergulho profundo. Ainda temos muito o que falar sobre esse tema. Até já! E aí, pessoal?
De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da cremação e do sepultamento. Dessa vez olhando pela perspectiva da fé cristã. Nas partes anteriores, a gente explorou como a cremação funciona na prática, as diferentes interpretações da Bíblia, o impacto emocional da perda e como tornar essas práticas mais sustentáveis. Nossa, quanta coisa, né? Pois é, a gente abordou várias perspectivas diferentes, desde os detalhes da cremação até como buscar alternativas ecológicas para lidar com a morte. E tudo isso com a fé cristã como guia, que mesmo sem falar da cremação diretamente, nos dá princípios e ensinamentos importantes para lidar com esse momento difícil. Exatamente. E durante esse nosso papo, o que me chamou a atenção foi como esse debate nos leva a questionar costumes antigos, repensar valores e buscar um significado mais profundo para a vida e para a morte, tanto para cada um de nós quanto para a sociedade. Totalmente. Para a gente fechar com chave de ouro, eu acho importante a gente voltar para um ponto crucial que esteve presente em toda a nossa conversa. A crença na ressurreição, que, como a gente viu, é a base da fé cristã, a esperança que nos motiva a viver com fé e encarar a morte com mais tranquilidade. Sem dúvida. E essa crença, essa confiança na promessa de Deus de uma nova vida, nos liberta para tomar decisões mais conscientes, sem ficar com medo ou em dúvida. Afinal, a fé cristã nos ensina que a vida aqui na Terra é só a parte da nossa jornada, e que a vida verdadeira, a vida eterna, nos espera em Deus. É isso aí. E essa perspectiva nos ajuda a lidar com a morte, mesmo com toda a dor que ela traz, com calma e esperança, entendendo que ela é uma passagem para algo maior, para viver plenamente em Deus. E essa fé, essa esperança, nos impulsiona a viver com mais intensidade, com mais propósito, valorizando cada momento da nossa vida aqui. É como se a gente entendesse que a vida é um presente valioso, um presente de Deus, e que a gente precisa aproveitar ao máximo, amando, servindo, deixando algo bom para o mundo. Com certeza. E esse legado, essa marca que a gente deixa no mundo, pode ser de várias formas. No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas ações, como a gente cuida da natureza, em como a gente ama as outras pessoas. É a nossa contribuição para um mundo melhor, mais justo, mais unido, mais em paz. E essa preocupação com o futuro, com o que a gente deixa para as próximas gerações, se conecta com a questão da sustentabilidade, que a gente discutiu bastante durante o nosso mergulho. Afinal, o que a gente escolhe hoje impacta diretamente o mundo que vamos deixar para os nossos filhos e netos. Verdade. E essa consciência ambiental, essa busca por alternativas mais sustentáveis em tudo na vida, inclusive na forma como a gente lida com a morte, é essencial para garantir um futuro mais equilibrado e harmonioso para todos os seres vivos. É uma forma de mostrar nosso amor e respeito pela criação de Deus. E essa busca por um futuro melhor, por um mundo mais justo e sustentável, é uma missão que todos os cristãos compartilham. Independentemente das suas escolhas, das suas preferências ou das suas opiniões, é o que nos une, o que nos motiva a trabalhar juntos por algo maior. Exatamente. Podemos ter visões diferentes sobre cremação, sobre sepultamento, sobre várias coisas, mas o que nos une é a fé em Cristo, o amor ao próximo e o desejo de construir um mundo melhor, um mundo mais parecido com o reino de Deus. E é essa união, essa fraternidade, essa busca em comum que nos dá força para enfrentar os desafios, para superar as dificuldades, para seguir em frente com esperança e com fé, iluminando o caminho para quem vier depois da gente. E é com essa mensagem de esperança, de fé e de união que a gente termina o nosso mergulho profundo na questão da cremação e do sepultamento. A gente espera que essa conversa tenha aberto a sua mente para novas ideias, te feito pensar e principalmente te ajudado a encontrar paz e tranquilidade para tomar as decisões importantes da vida. E lembrem-se, o papo não termina aqui. Continuem pesquisando sobre esse tema, buscando informações, conversando com a família, com os amigos e principalmente buscando na sua fé a luz e a sabedoria para seguir o seu caminho com confiança e amor. A gente se encontra por aí em mais um mergulho profundo. Até a próxima!